Graça e paz, meus amados, muito bom dia. Mais um dia aqui na presença do Senhor, na minha escola bíblica, mas não alimenta vocês, seja semente a alguns. Assim, a luz da Bíblia, meus irmãos, diz exatamente isso. Sementes a alguns, leite espiritual a outros, alimento sólido a outros. E aqui para mim, como eu estou dizendo, uma escola. Além de eu ter o comprometimento das Escrituras, em compromisso inclusive com vocês, por amor a vocês, sendo servo de todos os irmãos, assim como a palavra me ensina, estou também aqui de alguma forma entendendo o ide do Senhor. Ide a todo mundo e pregai o Evangelho. Então é o que eu tento fazer diariamente, e se eu fosse vocês, se comportariam também assim como eu, que cada dia que a gente se alimenta, tira um tempo para o Senhor, a gente se fortalece de fato, a gente traz reflexões, a gente de alguma forma sai mais fortalecido. Então é o que eu proponho a vocês aqui através deste devocional. E a palavra diz hoje, Rei Salomão, inspiração de Deus a Rei Salomão, Provérbios 18, verso 10, vai dizer: Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Vamos orar para que o Senhor me dê uma interpretação, me ajude a fazer uma hermenêutica, uma exegese, trazendo aqui para nós hoje no século 21. Vamos nessa, meus irmãos. Glória a Deus. Pai querido, eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por uma noite de sono reparadora. Obrigado por estarmos aqui nesse dia, buscando mais um dia crescimento espiritual, crescendo em conhecimento e graça, entendendo que por graça somos salvos mediante a nossa fé, entendendo também que é dom do Senhor, meu Deus, e não de nós. O Senhor, em nome de Jesus, me ajude nessa manhã, ajude os meus irmãos também a entender, compreender e viver posteriormente o que está escrito aqui nas suas Escrituras. É o que eu lhe peço e já lhe agradeço desde já pelo feito em alguns, começando por mim, para que eu possa interiorizar, entender que só o Senhor é torre forte em nós. Não adianta a gente confiar em carros, em cavalos, em beleza, em inteligência, em patrimônios, em nada. Não confiar no nosso casamento, que ele vai ser o que a gente almeja, mas a gente precisa confiar no Senhor, porque o Senhor é quem fará bênçãos sem medidas sobre nós, porque do Senhor é o poder, é a honra e a glória, e que assim seja para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Irmãos, então essa palavra está num contexto aqui de Provérbios 18, que vai dizer aqui sobre o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Vindo a perversidade, vem também o desprezo, e com a ignomínia, a vergonha. Essa ignomínia, meus irmãos, é uma vergonha pública, para vocês entenderem. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. Não é bom ser parcial com o perverso para torcer o direito dos justos. Por isso que ontem a palavra foi sobre ensinar, atentar a que o seu próximo não pague o mal com o mal, e sim o mal com o bem, porque se você for parcial,
ao perverso, você vai torcer o direito contra os justos do Senhor. Os lábios do insensato entram em contenda, e por açoites brada a sua boca. Então, se falar de contenda, o Senhor odeia os criadores de contenda. Isso é uma palavra, um versículo bíblico, é um ensinamento, meus amados. Então, esses açoites brada a sua boca, ou você mesmo se chicoteia aquela situação, ou você mesmo, você faz isso com essa situação por conta dessa boca. Quando você cria contendas, você vai chicoteando, açoitando pela sua boca, pela sua língua. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Ou seja, você vai trazendo feridas para a sua alma, você vai trazendo peso para a sua alma. Mas quando a gente faz, trazendo, assim como está escrito aqui no verso 4, quando você faz com sabedoria os ribeiros transbordantes, que é a própria palavra de Deus, que vai nos ensinar que a palavra é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes, que ela divide alma e espírito. Então, quando a gente traz esses ribeiros transbordantes para nossa alma, através do Espírito, através dessa palavra, através da espada que é a própria palavra de Deus, que divide essa alma, e o Espírito Santo de Deus trabalha em nós, aí com isso a gente não traz o laço para a nossa alma, e sim descanso para a nossa alma. E as palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Mas aqui, quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. A gente desperdiça dinheiro, a gente desperdiça tempo, a gente traz fadiga, cansaço para nossa alma, quando a gente faz com negligência a situação, o convívio humano, a resposta na situação da diversidade humana, e assim vai. Mas torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Ou seja, meus irmãos, nós não somos assim como aqueles homens ali do passado que fizeram a Torre de Babel, pensando que era o homem que ia sentido o céu, sentido a Deus, que esta era a ideia daqueles homens. Só que o Senhor foi lá e destruiu essa Torre de Babel. Torre de Babel, meus irmãos, não é uma história contada por aí, é uma situação bíblica que passaram os homens do passado pensando que era eles que iam até a Deus. Mas eu digo a vocês que aqui, como está escrito, 2 Samuel 22, no verso 2, o próprio rei Davi, que era pai de Salomão, nos deixa claro aqui. E disse: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. Oh, glória! Meus irmãos, e deixando claro para vocês que o Senhor realmente, verdadeiramente é a nossa torre forte, ou seja, é o nosso topo de descanso. Aqui, quando Jesus Cristo de Nazaré, ele foi crucificado na cruz do Calvário, ao meu ver, o feito aqui deixou bem claro quem é a nossa torre forte. Olha bem o que diz ali na morte de Jesus, ali após o 45, vai trazendo aqui: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Mas teve um momento que o Senhor deixou claro que Ele é a nossa torre forte.
Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Meus irmãos, o véu se rasgou de cima para baixo, ou seja, o feito, o poder, ele vem de cima para baixo, de Deus que está no alto para baixo, que somos nós. E essas partes de alto a baixo tremeu a terra e deve tremer a situação que você passa, ou está passando, ou que você passou, ou que passará futuramente. Mas se você entender que o Senhor é a sua torre forte, as fendas vão ferir as rochas, aqui como tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abrir os sepulcros. Se você assim entender, o que está morto em você vai abrir esse sepulcro, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram e ressuscitarão, se assim você entender, porque nós temos partes em nossas vidas que está morto, que estava morto. Então nós temos que entender que estes que são os santos de Deus, que o Senhor, ele ainda precisa resgatar até o dia da vinda de Jesus, quando ele vai acabar com esse mundo, vai arrebatar os seus e ressuscitar os seus para a Nova Jerusalém. Então, até lá, nós temos que buscar, entender, compreender, estar na posição de receber, na posição de ser dentre os arrebatados ou os que ressuscitarão naquele dia da vinda de Jesus. Então, é isso. Mas para hoje, ainda que não aconteceu esse feito, então que você confie no Senhor, a sua torre forte, que ele vem de cima para baixo, que ele faz tremer a terra pelos seus santos, que a rocha, fenderam-se, aqui no caso, racharam as rochas com o feito desse poder, e você abriu e abrirá os sepulcros de onde você está morto. E você, sendo dentre esses santos que dorme, que você ressuscite uma área ou outra da sua vida, sua área espiritual principalmente, de você estar aí pensando que o seu dinheiro, que a sua inteligência, que a sua beleza, que o seu carro, seus cavalos, como a Bíblia diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio no Senhor, nosso Deus. Então tudo que você tem nessa terra, desde a sua vida, ou a sua beleza, ou a sua inteligência, ou o seu patrimônio, ou a sua graduação, o que for, ou a sua posição, até mesmo espiritual ou ministerial, que você entregue ao Senhor como torre forte da sua vida. Porque se você fizer o contrário, você vai entrar no erro, no mal da arrogância, da prepotência, de achar que você é algo aqui na terra, e você não é, e eu não sou. Só Deus é por nós, só Deus é a nossa torre forte. Logicamente que eu e vocês precisamos ter nossos posicionamentos, mas na certeza que a torre forte é o nosso Deus. Não a torre de Babel que foi destruída lá atrás, não esses que pensam que é alguma coisa perante, aqui na terra, perante Deus. Eu faço, eu sou. Acho que é por isso que eu não gosto da primeira pessoa do singular, o eu, porque, na verdade, o Senhor disse que eu sou. Ele disse, eu sou. Então, o nosso Deus que é de fato, e nós somos conservos
nós somos servos de todos os irmãos, nós somos servos do Deus Altíssimo, só isso que somos aqui nessa terra, e vivemos pela misericórdia dele. E aqueles que chegarão na Nova Jerusalém é pela graça dele. Não é por mim, não é por você, não é por nós, não é pelo que a gente faz, não é por esse devocional, por exemplo, que eu estou fazendo aqui. Não estou fazendo nada, eu só estou sendo obediente ao meu Deus que me deu tantos livramentos. Eu estou aqui com vida hoje, 21 de janeiro de 2026. Se não fosse por ele, eu nem estaria aqui. Então, nosso Deus é a nossa torre forte. E aqueles que recorrem a Deus, esses são os justos, os santos dele. Então, que você passe essa passagem terrena para sua edificação rumo à Nova Jerusalém. Não rumo ao que você pensa, ao que você é, não rumo às suas torres fortes por aqui que você confia, porque eu confio no Senhor nosso Deus, não em carros nem em cavalos. E o Senhor em mim, hoje, Ele deixou claro isso, onde chegar esse devocional. E que assim seja na minha vida e na vida de vocês, para todos sempre. Amém. E graças a Deus.